Olá, conforme já me apresentei, meu nome é Antônio, sou empresário, consultor e fundador da empresa imóveis.com. E nesse vídeo vou mostrar uma fórmula que utilizei para me posicionar no mercado imobiliário com maiores chances de sucesso. Existem muitas fórmulas de sucesso por aí, mas com essa você vai entender por que morar no imóvel dos seus sonhos pode ser bom e ainda muito lucrativo. Enquanto alguns reclamam e dizem que está tudo muito caro, outros dizem que é difícil vender um imóvel, eu vejo tudo isso como oportunidades, pois aprendi a tomar decisões e realizar negócios, e não ficar olhando as coisas acontecerem e somente pensando que se eu tivesse comprado, se eu tivesse vendido, teria feito algo bom. Meu objetivo é tomar decisões e agir. Para mim não funciona aquela história de que agora é hora de esperar, não vale a pena comprar porque os preços vão cair. Ou os preços vão subir, então eu vou comprar qualquer imóvel sem pesquisar porque vou ganhar dinheiro de qualquer forma. Quem agiu assim nos últimos anos, hoje se arrepende de não ter comprado o imóvel lá em 2011, quando se falava em bolha imobiliária, crise dos Estados Unidos. E quem comprou qualquer imóvel também, hoje se arrepende e se decepcionou porque também está com dificuldade de vender. O importante é você fazer seu planejamento e definir os seus objetivos para então agir. E como vou mostrar aqui questões práticas, vou dar exemplos reais da cidade de Curitiba, onde tenho realizado a maior parte de meus negócios. Desde leilões de imóveis judiciais e extrajudiciais, incorporação, construção ou mesmo reformando e vendendo. Mas o raciocínio desta fórmula se aplica para quase todas as cidades do Brasil. Como parâmetro para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, por exemplo, basta multiplicar os valores aproximadamente por 2, pois apesar dos recentes aumentos, Curitiba ainda é uma das capitais mais baratas e é por isso que ainda vemos pesquisas mostrando que sua valorização é uma das maiores do país, pois ainda tem espaço para isso. Vou começar utilizando uma comparação bem simples. Casa ou apartamento? Qual é o melhor investimento? Qual é o seu sonho de moradia? E qual imóvel deve se valorizar mais nos próximos anos? Bom, vamos analisar então quanto custa um apartamento. Logicamente o custo depende de muitas características, mas dificilmente em Curitiba você vai encontrar um apartamento de bom padrão com 80 metros quadrados e 2 garagens por menos de 440 mil. Ponto importante para investir em imóveis. Sempre analise o preço por metro quadrado de área útil e depois o preço por metro quadrado de área total. Área útil é a área exclusiva do seu imóvel livre para sua utilização, enquanto que a área total é a área exclusiva mais as áreas comuns, como hall de entrada, jardins, corredores, etc. Bom, e dividindo o valor de 440 mil reais pela área útil de 80 metros quadrados, temos o custo por metro quadrado, R$ 5.500. Para facilitar o raciocínio, vamos falar de um imóvel de 100 metros quadrados, que com esse valor de metro quadrado custa R$ 550 mil. Agora vamos ao custo de uma casa. E vamos falar de uma casa em condomínio fechado, pois como as pessoas buscam cada vez mais conforto, segurança e privacidade, percebemos que esse tipo de imóvel é um dos mais desejados. Vamos falar de uma casa de 200 metros quadrados, ou seja, o dobro do tamanho do apartamento. Bom, mas como uma casa dessa, pronta para morar, pode custar perto de R$ 1.000.000, vamos separar o custo deste imóvel em duas etapas. O custo do terreno e o custo da casa. Vamos pegar o exemplo de um terreno com boa testada, boa medida de frente e vamos adotar um tamanho considerando mais confortável e agradável para se viver. Consultando especialistas, 300 metros quadrados é uma ótima medida, sendo 12 metros de frente de testada e 25 metros de extensão, ou seja, uma boa área útil. Um terreno com essas medidas já permite ter 4 garagens, respeitar os recursos frontais e laterais e ainda ter um bom espaço para a construção. Um terreno deste, até 20 minutos do centro, vai custar em torno de R$ 1.000 por metro quadrado, portanto, R$ 300 mil. Vamos agora agregar ao valor do terreno, construindo uma casa, com o dobro de área útil do apartamento. O custo de construção de uma casa dessa, se você fizer a gestão e acompanhar sua obra contratando um engenheiro, ou uma empreiteira para a construção, ficará em torno de R$ 1.100 a R$ 1.300, dependendo do padrão e acabamento que você deseja. Portanto, o valor total da construção será de aproximadamente R$ 220 a R$ 260 mil. Sendo assim, somando casa mais terreno, o custo será de R$ 520 a R$ 560 mil. Qual a conclusão que nós chegamos então? Que um apartamento com uma área privativa de 100 metros quadrados, sem terreno e 2 garagens, custo de R$ 550 mil, enquanto a casa em condomínio, com o dobro do tamanho, um terreno de 300 metros quadrados, possibilidade de 4 garagens, o custo é de 520 a 560 mil reais. Ok, os custos estão claros.
Mas e qual a valorização? Qual desses imóveis deverá valorizar mais ao longo do tempo? Qual deles rentabilizará mais o seu patrimônio? Lembrando que rentabilizar não significa que você vai vender, mas significa que você vai estar agregando valor ao seu patrimônio. Depende do tempo, logicamente. Construção de uma casa pode demorar em torno de 1 ano a 1 ano e meio, como padrão. Sendo assim, quanto valerá cada imóvel? Bom, quanto valerá um apartamento? Se a gente considerar que ele deve valorizar o que o mercado imobiliário valorizar, vamos considerar que pode ser 5%, 10% ou 20%. Enfim, eu não vou entrar no mérito do que cada um acredita nessa valorização ou não. Eu vou fazer cenários de valorizações positivas e valorizações negativas, ou seja, desvalorização no caso. E aí vai ficar claro para você perceber o impacto que isso tem na decisão de cada um dos imóveis. Então vamos lá. Em uma torre de um prédio, quantos apartamentos são lançados de uma só vez? Existem cada vez menos terrenos de qualidade disponíveis para a compra. Construir uma casa num terreno dá trabalho. Muitas pessoas já desistem. Conclusão. A oferta e lançamentos de apartamentos tendem a ser muito maior do que a oferta dos terrenos. Ou seja, pela lei da oferta e da demanda, nós podemos concluir que a chance de valorização dos terrenos e das casas é maior que dos apartamentos. Por quê? Porque terão muito mais ofertas de apartamentos do que de terrenos e de casas. Bem, mas mesmo assim eu vou considerar valorizações iguais, tanto no apartamento como no terreno. E assim já vai dar para perceber claramente a diferença desses valores. Vamos começar com o perfil conservador. Digamos que o apartamento, em 1 ano, esteja valendo 5% a mais. Digamos que ele esteja valendo R$577 mil. Bom, quanto uma casa dessa em condomínio vale hoje? Se a gente considerar pesquisas com corretores, com imobiliárias, com sites, ou mesmo procurando no Google, nós vamos encontrar casas em regiões de condomínios com terreno de 300 metros quadrados variando entre 850 e 1 milhão de reais. Isso considerando os bairros que mais têm condomínios em Curitiba, como por exemplo Campo Comprido e Santa Felicidade. Casas de alto padrão com essas características. Sendo assim, e se o mercado se valorizar menos que 5%? E se o mercado cair 10%, por exemplo? Bom, o apartamento que custava R$550 mil vai passar a custar R$495 mil. Enquanto a casa, que hoje valeria 850 mil a 1 milhão, passará a valer 765 a 900 mil reais. E se for 20% então? O apartamento passará a custar 440 e a casa 680 a 800 mil reais. Ok, mas esse seria um cenário pessimista. E se nós fizéssemos um cenário onde os maiores investidores imobiliários construíram fortunas, mesmo em outros países, consideram. Vamos pegar o exemplo do que acha Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças Pai Rico, Pai Pobre. O que ele diz é: meu negócio preferido são imóveis. Imóveis são ativos reais. Se tem algo que podemos ter certeza, é que a população das cidades vai continuar crescendo, as pessoas vão continuar precisando morar em algum lugar e trabalhar em algum lugar. Portanto, continuarão precisando de imóvel. Bom, baseado nisso, vamos fazer um cenário de uma valorização maior que os 5% iniciais que a gente colocou. Vamos colocar uma valorização de 10%. Nesse caso, o apartamento valeria 605 mil reais, enquanto a casa valeria 935 mil a 1 milhão e 100 mil reais. E se fosse 20%, num cenário mais extremo novamente? O apartamento 660 mil e a casa de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil reais. Qual a conclusão que nós chegamos nesse caso? Que os custos são equivalentes. A casa tem o dobro do tamanho do apartamento, porém,
demora 1 ano e meio para a construção, ou 1 ano. Casa tem jardim e um terreno de 300 metros quadrados. A valorização da casa construída acaba sendo maior que o apartamento. Vamos ver comparando os dois cenários. Num cenário ruim de queda de 20% e num cenário bom de aumento de 20%. No cenário ruim, construir a casa é melhor que o apartamento em R$240 mil, 55% melhor. Enquanto nesse cenário ruim, o apartamento teria uma perda de 110 mil, ou seja, custou 550, caiu 20%, passa a valer 440 mil reais. A casa seria um ganho. O valor que ela tem no mercado hoje, mesmo se o mercado caísse 20%, você só construiu ela pelo valor de 520 a 560 mil. Portanto, o seu ganho é de 120 a 160 mil. Ou seja, mesmo num cenário de queda de 20%, você vai estar ganhando 120 a 160 mil reais. Num cenário bom, construir a casa é melhor que o apartamento em 540 mil reais, 82%. O ganho do apartamento nesse cenário seria um ganho de 110 mil. Porém, o ganho da casa seria um ganho de 640 a 680 mil reais. Ou seja, num cenário ruim, a casa tem uma vantagem muito grande em relação ao apartamento. E num cenário bom, é impressionante a diferença que tem na valorização do imóvel que você mesmo assumiu a responsabilidade pela construção. Veja bem, isso não significa que você precisa saber construir. Não. Mas que você precisa contratar um bom engenheiro ou uma empresa especializada. E você precisa apenas acompanhar a obra periodicamente. Mas não precisa contratar uma grande construtora que cobrará o dobro do valor do metro quadrado citado aqui, como se não precisasse acompanhar sua obra da mesma maneira. Bem, e agora que estamos quase no final desse primeiro vídeo, acho que ficou claro que apesar de construir dar trabalho, o seu ganho pode superar R$500 mil, além da possibilidade de você ter o imóvel conforme projetou, imaginou e sonhou. Assim, ratifico que vale a pena planejar e aproveitar as boas oportunidades que sempre existiram e continuarão existindo em qualquer momento da história. Basta você saber planejar, sonhar para realizar.